Abençoe-nos, Jesus, o nosso bom e amado Mestre. Nesta semana, a revista Nature Geoscience publicou um dos mais importantes artigos científicos dos últimos séculos. Dois cientistas chineses confirmaram, por cálculos matemáticos e físicos, que o núcleo rochoso da Terra, pela primeira vez em milhões de anos, está parado. Está invertendo o seu movimento. Ele rodava no sentido horário a partir do Polo Sul. Ele estancou o seu movimento e iniciou o movimento no sentido anti-horário a partir do Polo Sul. Esse movimento anti-horário e este break que o núcleo rochoso deu, significa para a ciência que o esforço do campo magnético, do campo rochoso, nas placas tectônicas da Terra, na crosta onde nós vivemos, se intensificará. E para que este break ocorra e inicie um movimento contrário, o eixo da Terra é afetado, é obrigado a modificar-se em milésimos de grau para atender o novo movimento do núcleo rochoso da Terra. O que para nós espíritas, a partir da obra Gênesis de Allan Kardec, e evidentemente do que está contido na literatura espírita, significa que acelerou-se o movimento de transição planetária. E teremos daqui para frente uma agudização dos fenômenos terrenos, dos fenômenos práticos da ação da natureza. Em que pese tudo o que se diz a respeito de clima, muitas das vezes bastante amador e ingênuo, a ciência espírita apresenta a realidade desta mudança, através desse fato, de que o núcleo rochoso da Terra altera o seu movimento, para que a Terra adote uma nova posição no seio dos planetas no universo. E aí, para que elas amadureçam e se tornem um planeta de regeneração. Então, nós estamos no auge da transição, no momento mais agudo da mudança planetária. A partir de agora, esses fenômenos que nós estamos vendo, chuvas abundantes, calor na Europa na época de inverno, pouca neve nas estações dos Alpes, o que ocorre na Califórnia, alguns terremotos esparsos e outras coisas mais, vão mostrando a nós que estamos diante, evidentemente, da mudança planetária. E todo mundo deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com nossa atitude mental? Ocorre que se está ocorrendo mudança planetária, a energia do planeta está se modificando. E aqueles que vão permanecer no planeta, que são uma parte dos que estão hoje vivendo nesse planeta, deverão mudar a sua energia, mudando a qualidade do seu fluido, como está na lei dos fluidos em a Gênesis. Em consequência, há todo um apavoramento no mundo espiritual inferior, que já sabe dessas mudanças. E conforme os dias vão se passando, uma multidão de espíritos está convivendo conosco, está caminhando conosco fora do corpo, acompanhando tudo o que fazemos, tudo o que pensamos. Desde os anos 2000, exatamente no ano 2000, a espiritualidade iniciou o saneamento das regiões inferiores. E muitas cidades do plano espiritual foram liberadas, foram esvaziadas. Muitos espíritos que viviam em regiões abissais foram trazidos para a convivência conosco por todo o planeta, para que nos testassem, para verificar se a lição do Cristo realmente havia chegado aos nossos corações, para que eles também tivessem a oportunidade de, convivendo conosco, se emendassem, entre aspas, e aceitassem as propostas generosas e misericordiosas de Jesus. E com isso eles vão convivendo conosco. Uma grande massa não aceita ainda as propostas de Jesus, acha que está em luta com ele e continua a investir naqueles que são os cidadãos de bem,
as pessoas que não são perfeitas, mas que querem o bem, que cuidam das suas famílias, das suas profissões, são cidadãos respeitáveis, pessoas que vivem na sociedade fazendo a tua parte, o teu papel. E eles tentam obstaculizar a caminhada dessas pessoas. Nesse contexto, nós vamos tendo que entender qual é o nosso papel nessa turbulência que já está implantada. E como eu disse e repito, vai se intensificar a partir de agora, muito rapidamente, exigindo de nós posturas adequadas perante a esse quadro. Mas, no capítulo 2 do livro 1 do livro dos Espíritos, sempre buscamos Kardec para entender as coisas. Enquanto espíritas, e principalmente agora, é preciso buscar Kardec. Lá estão todas as respostas que nós estamos buscando. Elas não estão a colar em esse ou aquele livro, aquela obra. Nós vemos muita gente espiritismo, eu estou lendo um livro ótimo, de quem é? Não tem nada a ver com o espiritismo. É espiritualista, mas não é espírita. O que referencia o pensamento espírita e fundamenta é Allan Kardec. Nós já dissemos, comentamos até aqui, que a ciência espírita não se pauta pela ciência dos homens, que está atrás da ciência espírita. A ciência dos homens, com a sua metodologia da pesquisa científica, é atrasada em relação aos homens e é a única ciência habilitada a tratar da relação entre o mundo visível e o mundo invisível é a ciência espírita, que está exalada nas obras básicas de Allan Kardec. Então, aquele que quer emitir qualquer fundamento, qualquer ideia acerca da transição planetária, do que ocorre com o planeta, ou que ocorre conosco enquanto espíritos encarnados, tem que buscar resposta em Allan Kardec. E lá no capítulo 2 do livro 1 do livro dos Espíritos, Propriedades da Matéria, da pergunta 29 a 36, Kardec trata com os espíritos da formação básica da matéria. Os espíritos da equipe do Espírito da Verdade vão respondendo os questionamentos de Kardec e dizendo da matéria primitiva que forma todos os corpos do planeta e do universo. Matéria primitiva que se modifica constantemente pela ação do Espírito imortal. Tudo o demais se submete ao Espírito imortal. Quando se diz que Jesus recebeu de Deus a missão de formatar a Terra, ele recebeu esta matéria primitiva. E pelo seu pensamento, pela sua atuação de Espírito evoluído que é, formatou o planeta. Nesse mesmo diapasão, no capítulo 14 de A Gênese e Lei dos Fluidos, Kardec volta a tratar com os espíritos da questão da matéria primitiva, denominada a partir de agora fluido cósmico universal, o vazio. Kardec usa esse termo, vazio. Por que vazio? O vazio. Conforme eu estou passando a mão, eu estou passando a mão no fluido cósmico universal, que é a matéria básica de formação de todos os corpos, incluindo o perispírito. Então, quando o espírito vai reencarnar num planeta, ou vai viver num planeta por séculos, ele toma da matéria junto ao planeta e configura o seu perispírito. E quando ele vai reencarnar, o que é o corpo físico? Ele adensa o espaço, condensa o espaço entre as moléculas, a miniaturização, e ele reencarna. Mas o corpo físico é da mesma matéria. Ou seja, o fluido cósmico universal e o perispírito são os elementos que ligam o mundo visível ao mundo invisível. É a porta de conexão com o mundo invisível, que é o mundo real, o mundo verdadeiro. Nós estamos aqui no imenso Big Brother, com milhões de espíritos nos observando a cada segundo das nossas vidas. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal. E isso é tão sério que depois, no livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo,
Kardec volta a tratar dessa forma, buscando entender como que os espíritos interferem em nossas vidas, e ele pergunta, na questão 459, interferem os espíritos em nossas vidas? E os espíritos respondem de uma forma direta, sem margem a qualquer outra consideração. A mais das vezes são eles que vos dirigem. Deixando claro que nós, imersos nesse fluido cósmico universal, sendo nós espírito imortal, nós somos o pensamento. O cérebro é um instrumento da mente, que é o espírito imortal, que atuando no cérebro, faz com que o nosso corpo se movimente, que a gente veja, que a gente fale, que a gente escute. Mas é preciso notarmos que nós estamos imersos nessa grande piscina, nesse oceano, que é o fluido cósmico. Nós estamos em conexão constante com a espiritualidade. Nós estamos em conexão constante com os espíritos de todos os tipos, de todos os níveis, desde os espíritos mais evoluídos até os espíritos menos evoluídos. Em consequência, aquilo que eu penso, quem está ao meu lado está ouvindo, está vendo. Na série André Luiz, o espírito André Luiz coloca de forma magistral que tudo o que nós pensamos é projetado como numa televisão acima de nossa cabeça. Então eu preciso prestar atenção naquilo que eu elaboro, nas minhas elaborações mentais, porque eu estou me conectando com os espíritos desencarnados. Se são boas elaborações mentais, otimistas, positivas, se eu procuro orar, se eu procuro fazer coisas boas, pensar coisas boas, eu acabo me conectando com os bons espíritos. Mas se eu não tenho essa proposta, eu acabo sofrendo as consequências. E de novo, buscando Kardec, no capítulo 21 da segunda parte do livro dos médiuns, olha como Kardec trata dessa questão, como ela é importante e nós muitas vezes não damos atenção. Ele fala da influência do meio, onde está tratando das reuniões mediúnicas e do médium. Mas ele diz antes que todos nós somos médiums, então ele está tratando de nós. E se nós estamos imersos em comunhão constante com o mundo invisível pelo perispírito, significa que a influência do meio interessa para nós. Então, se numa reunião mediúnica ou num centro espírita há pessoas sérias, o ambiente que eu frequento é um ambiente de pessoas sérias, os bons espíritos acorrem. Se a reunião não é de pessoas sérias, que estão devotadas a estudar o espiritismo em profundidade, ou se eu frequento espaços e locais, enquanto médium, enquanto espírito encarnado, que não tem um bom ambiente, não seja um bom meio, eu estou dando sopa com azar, porque eu estou convivendo com espíritos que procuram aquele tipo de coisa. Então, no momento em que a transição se agudiza, no momento em que o joio está sendo separado do trigo, a disciplina mental de cada um de nós é muito importante. Diríamos, é uma ferramenta fundamental para que o espírita e o espírito encarnado encontre a lucidez para caminhar nesses dias de loucura, como nos disse recentemente Divaldo Franco: meu filho, a loucura chega nos níveis maiores por tudo que está ocorrendo no mundo. As relações pessoais estão dificílimas, as relações sociais, de trabalho, a convivência está muito desgastante e difícil. A intolerância à graça em todos os campos da sociedade, sem exceção. Intolerância estrutural, que vem, repito, de todos
todos os campos da sociedade. No meu consultório, recentemente, como terapeuta, tenho recebido pessoas que são intolerantes estruturais sem que eu saiba. E a vida toda eu sofri muito com essa intolerância estrutural por conta de eu ser espírita. E as pessoas sempre cutucando, fazendo gracinha, intolerância estrutural. E normalmente são aquelas que mais apontam o dedo para os outros. Ah, você é racista, você é homofóbico, você é aquilo. Mas ela não olha para ela, que é intolerante estruturalmente. E vai vendendo na sua tribo. Se eu sou da tribo dela, eu sou um Deus. E se eu não sou da tribo dela, eu já não sigo. Eu meço as pessoas pela profissão. E isso é uma insensatez tremenda. Não condiz com a condição de espírita. E eu tenho visto espíritas conhecidos tendo esse tipo de postura que não diz com a misericórdia e com aquilo que nós aprendemos no Espiritismo. Então, nesse momento de loucura, como diz Divaldo, ele disse: meu filho, é o momento que a loucura está chegando no extremo. As pessoas perderam completamente a lucidez. Por quê? Porque esta multidão de espíritos que nos cercam, a nuvem de testemunhas, como dizia Jesus, está se assenhoreando da nossa mente. E nós estamos sendo instrumentos passivos, mas responsáveis desses espíritos que estão estabelecendo a loucura no seio da sociedade. Então, enquanto espírita, é preciso eu recobrar a lucidez, prestando mais atenção ao que eu penso. Quantas pessoas estão se perdendo no campo da sensualidade? Espíritas vão se permitindo sites pornográficos, vão se permitindo o cultivo de uma sensualidade. Ah, Marco, mas faz parte da vida. Mas depende daquilo que eu jogo na minha terra mental. Quando eu joguei na terra mental, eu atraí aqueles que convivem comigo, aqueles que se afinizam com o que eu projetei e que precisam ainda, pela sua condição inferior, daquela terra mental. Quantos espíritas ainda têm dúvida quanto à questão do álcool? Sábado, o jornal do Washington Post publicou uma pesquisa e um relato de psiquiatras e terapeutas americanos alertando para os malefícios do álcool e o quanto o álcool agrava as depressões. Há 15 dias atrás, acompanhei o desencarne de um jovem que tomava remédio para depressão, mas não abria mão do álcool e acabou falecendo com uma parada cardíaca súbita, ainda sob avaliação pela biópsia que está sendo feita, pela autópsia que está sendo feita. Então, o espírita ainda já sabe das consequências do álcool. Ah, mas é só socialmente. Aí ele joga na terra. Aí os espíritos obsessores que precisam do álcool se acercam. E aí nós somos obrigados, eu particularmente já não dou mais prugue para esse tipo de pessoa, que diz: ah, mas você é ortodoxo. Gente, tem nada a ver. Tem nada a ver. Está de acordo com o que está escrito no Espiritismo. E se eu sou espírita, eu tenho mais é que falar, dizer. Porque nós vimos em várias oportunidades as consequências do álcool. Então eu mentalizo: vou tomar uma cervejinha, vou tomar uma coisa socialmente, e os espíritos inferiores esperando, eles precisam se alimentar disso. Como vão contribuir com Jesus? Como eu vou falar em saneamento do planeta, que serve da mesma forma para aqueles que são ecológicos? Quanta gente levanta a bandeira, critica esse ou aquele. É a primeira pergunta que eu faço: você recicla o lixo na sua casa? Não. Então faça isso primeiro, depois você fala comigo sobre ecologia. Porque são as pessoas que gostam de pregar para os outros aquilo que ela visualizou como um mundo certinho, um mundo fantasioso que ainda não existe. E aí ela fica comprando: ah, eu defendo a ecologia, eu defendo. Você recicla o lixo? Você tem carro? Você coloca etanol no seu carro? Você tem carro elétrico, híbrido? Você tem energia solar na sua casa? Você
costuma ser econômico nas coisas que você compra? A resposta quase sempre é não. E é o mesmo fator do álcool. Como é que eu vou contribuir com Jesus se no meu campo, naquilo que eu posso mudar, eu não consigo mudar? E a minha atitude mental joga uma cervejinha, e eu projeto aquilo tudo. E aí as depressões vão se agravando. No momento que eu estou com raiva de alguém, no momento que eu agasalho aquele ódio, eu vou jogando para cima. Eu vou colocando na minha terra. E eles vão se aproveitando. Quantas pessoas que estão perdendo de ser feliz por seguir aquilo que eu costumo dizer, está todo mundo fazendo. Ah, mas a minha amiga, meu amigo, vizinho, disse que eu tenho que tomar esse ansiolítico. Agora virou moda, tudo é um ansiolítico. Quando na verdade o que está faltando é procurar um médico adequado, é procurar verificar a sua conduta, como é que está, tomar o passe, estudar o Evangelho, fazer o Evangelho no lugar, alterar a nossa estrutura íntima, modificar a forma como eu me conduzo. O planeta vai se modificar e a sociedade à medida que eu me modificar. Esse sonho de que A ou B vai resolver os problemas é ilusão que não cabe mais. O que vem aí pela frente, daqui até 2025, 2030, é uma mudança radical, onde eu preciso estar fundamentado no Espiritismo. E eu fazer a minha mudança, sair do ativismo barato e assumir a minha condição de espírito encarnado e fazer a minha mudança interior. Definitivamente vincular-me com Jesus de Nazaré. Definitivamente abraçar as propostas kardecianas, alterar a estrutura minha antes de cobrar do meu cônjuge, ou da minha cônjuge, do meu parceiro, ou da minha parceira, mas eu fazer a modificação para que a minha mudança, espargindo um bom fruto do lado, possa contaminar os que estão comigo. Para depois eu pensar em mudar o mundo, se eu não consigo modificar o meu mundo, como é que eu vou querer modificar o mundo? Como é que eu vou lançar anátema para mudar o mundo? Ou aguardar que alguém, qualquer que seja esse alguém, em qualquer instância vai mudar. Não ficará pedra sobre pedra. Eu tenho falado para os espíritas isso constantemente. Tudo que está aí não responde às propostas de Jesus, nem do Espiritismo. Serão novos tempos, com novos atores vinculados a esse mundo adiante, que o Espiritismo vai conduzir, como está dito pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Quer dizer, eu como Espírita, eu já tenho a receita, eu já sei o caminho, mas eu não acredito. Não está escrito lá no Livro dos Espíritos. Qual será o papel do Espiritismo? Reunirá em torno de si todas as outras religiões. E será o condutor da transformação do planeta. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Do jeito que está hoje, o Brasil está longe de ser pátria do Evangelho. O que significa se vai ser pátria do Evangelho? Que não vai ficar como está. É muito simples a dedução. Ou eu opto por acreditar em Jesus, ou não. Em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito Irmão X, Francisco Cândido Xavier, Jesus fala no livro. E ele diz, será a pátria do Evangelho, porque assim eu decidi. Então, quem não está de acordo, quem está defendendo teorias materialistas, hedonistas, que pregam a morte, que pregam tantas outras coisas, evidentemente não está de acordo com Jesus. E aí atrai tudo aquilo que foge da sua disciplina mental. Então nós estamos diante de um momento muito grave, que nós precisamos trabalhar aquilo que eu elaboro. E o que eu elaboro de bom? Aquilo que vem de boas leituras e boas práticas. Atividade física, bons médicos,
bons profissionais de saúde, que eu procuro, um bom centro espírita que eu frequento, eu tomo paz, eu me vinculo ao trabalho, eu vou me blindando contra a loucura que está aí fora. E não entro na loucura das pessoas. As pessoas estão ansiosas, angustiadas, porque estão vendo a onda chegando e não tem elementos internos para lidar com essa onda. Mas, Marco, eu não queria isso, é muito sofrimento. É assim. Mas nós pedimos para estar aqui. Todos nós, sem exceção. Não há um de nós aqui presente que não pediu para estar aqui. Para ter a honra de ter uma experiência que é única, que é passar pela transição. Os Espíritos dizem que é uma honra, é uma experiência única que eu levo para toda a minha vida espiritual. De estar aqui, de ver tudo isso que está acontecendo. Máscaras caindo, pessoas se revelando, coisas acontecendo que é inimagináveis, posturas sendo defendidas por pessoas que nós imaginávamos. Tudo isso vai cercando o mundo. E nós estamos tendo a possibilidade de ver, mantendo a nossa lucidez mental. Que eu vou buscando na leitura diária do Evangelho, eu vou me forçando a fazer a leitura diária do Evangelho, fazer a minha prece, a minha oração. A ferramenta da oração é uma ferramenta fundamental nessa hora. Ela estabelece disciplina mental. Eu vou lutando para focar na figura de Jesus. E à medida que eu foco, aquela figura sai projetada para cima. E quando eu olho, todos aqueles fluidos meus que se conectam com a espiritualidade superior, atendo os que estão no meu redor, os meus inimigos, nós temos muito, os meus desafetos, as pessoas que por algum desequilíbrio eu tenha captado na rua, todos nós fazemos isso, todos nós aqui somos pessoas imperfeitas, somos espíritos inferiores, então nós fazemos isso, mas à medida que eu vou adotando essas práticas, eu vou modificando a minha atitude mental, e à medida que eu vou entendendo que eu estou diante de um processo de transição, e que eu estou aqui porque eu preciso estar, porque eu solicitei, eu vou trocando o pessimismo, a angústia, a tristeza pelo otimismo. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas Marco, como é que está tudo certo? Como é que a gente faz para reformar uma casa? Fazer um retrofit. A minha esposa é engenheira civil e trabalha com retrofit. E eu acho muito engraçado que ela usa muito essa figura. Como é que a gente faz para fazer um retrofit? Nome bonito, né? A boa e velha reforma da casa. Derruba tudo. Eu me lembro de um apartamento com resíduo hoje, quando nós compramos, eu cheguei, minha esposa fez um projeto e tal, e o eletricista, não, isso aqui vai aproveitar. Eu falei, cara, você não está entendendo. Pode bagunçar tudo, quebra tudo, eu não quero nada de cano velho, de fio velho, bota tudo abaixo. É isso que está acontecendo no planeta, retrofit. Tudo abaixo. É o momento de bagunçar tudo, mas está tudo certo. Tem um engenheiro muito bom, que eu recomendo o pessoal conversar com ele, que ele faz projetos ótimos, fantásticos, que idealizou, por exemplo, esse Brasil maravilhoso, com rios e tudo, que se chama Jesus de Nazaré. Esse cara é bom demais. É um engenheiro fantástico. E ele está bagunçando a casa. E vai bagunçar mais. E aí nós, espíritas, que lemos o Evangelho, que falamos tudo, ainda duvidamos do que ele está fazendo. Gente, ele está no controle de tudo. Aqueles que estão cantando, que fizeram o Calvário, onde estão os que fizeram o Calvário? Sumiram na poeira do tempo. Pôncio Pilatos caiu em desgraça, se suicidou. Caifás sumiu logo em seguida. Judas se suicidou. Todos aqueles envolvidos com o Calvário sumiram na poeira do tempo. E a cruz apontada para cima. Por que seria diferente agora? Todos esses que defendem as teorias materialistas, que defendem o uso de drogas, o álcool, a liberdade sexual, a promiscuidade e tantas outras coisas, todos esses consumiram a poeira do tempo.
grande parte exilada para um novo planeta, que é uma situação extremamente difícil para o espírito que é exilado. Em 2004, na reunião mediúnica no centro que eu presidia no Rio de Janeiro, eu me recordo que o espírito se apresentou. Eu tinha estudado bastante naquela época algumas obras de Hermínio Miranda, que teve um grupo mediúnico na sua casa em Botafogo, no Rio, por mais de 30 anos, e escreveu livros fantásticos sobre isso. E eu cheguei a ter um contato rápido com o Hermínio Miranda e li um livro dele chamado O Exilado, onde um exilado descreve o que tinha sido o exílio. E, casualmente, no acaso, um espírito se apresentou na reunião mediúnica desse centro que nós presidimos, e eu, à época, precisei dirigir, sair da parte prática e dirigir o grupo, e ele, durante várias reuniões, conversou conosco sobre o que era o exílio, e falou da dureza de ser exilado para um outro planeta. Como é difícil você romper os laços afetivos com seus amores. Já pensou, gente? Romper o laço afetivo seco. Você vai seco para o outro planeta. Perde tudo que você construiu aqui durante milênios. Você trouxe de afetividade, mesmo sendo espírito inferior, perde tudo. Por conta dessa insistência em não admitir que Jesus é o governador da Terra e que nós temos que seguir o seu caminho. Então nós estamos diante desse desafio nessa hora, em que nós precisamos trabalhar com Jesus, nós modificarmos e programarmos a nossa mente. Isso é mais do que imediato. Há 2 semanas atrás, eu estava no interior de São Paulo fazendo palestras. Fiz uma palestra na Casa Espírita que ajudamos a fundar, em 1998. Está lá, forte, bonita. E eu, todo ano, no aniversário do Centro Espírita, eu faço a palestra de aniversário. E um espírito amigo me disse, depois da reunião, uma reunião muito rápida que tivemos, para me receber, ele me disse: filho, não abra mão da sua saúde mental. Não permita que os ladrões da sua paz a roubem. Seja duro com você, mas discipline-se mentalmente. E me disse ainda: você daqui a alguns dias vai estar falando sobre isso. E não se esqueça de citar o que eu te falei. Nós modificarmos a nossa mente. Eu sou espírito imortal e o cérebro está a meu comando. Tudo aquilo que eu trouxer de bom para dentro vai me ajudar a ter lucidez. A seleção do que eu vejo na televisão, do que eu ouço, ao tipo de música que eu escuto, tudo isso tem uma mensagem subliminar dos espíritos perversos, que estão usando de todas as ferramentas, nos diz a espiritualidade em várias obras respeitáveis, que estão usando de todas as ferramentas para trazer do mundo espiritual inferior tudo aquilo que não nos ajuda. O batidão, os jovens gostam, né? É uma música que veio das cidades do mundo espiritual inferior. O funk, tem gente que adora o funk, mas é gostoso. Todas essas questões estão por trás dos espíritos perversos. E mais, o espírito Camilo, na monumental obra Nos Passos da Vida Terrestre, psicografada pelo médium espírita carioca José Raul Teixeira, lá no final do livro, ele diz: não deixei-vos agastar e derrubar pelas suas quedas. São surtos do homem velho, que ainda habita o seu interior, que vive na sua intimidade. Mas esforce-se por recomeçar, por levantar, para que você vá aos poucos, à luz da sua mudança mental, rompendo ou atenuando as ligações que você mantém com o mundo espiritual inferior. Todos nós viemos do mundo espiritual inferior.
Todos nós aqui presentes, há bem pouco tempo atrás, estávamos no mundo espiritual inferior. Vou dar um exemplo. Ivone Pereira, que foi a maior médium do Brasil, ela saiu de 2 suicídios para o reencarne como Ivone. Nossa, mas ela era evoluída, eu achava, não, está bem pertinho da cruz. Divaldo Franco, numa de suas encarnações do século XVI, não está muito longe, suicidou-se na França, julgando-se no Rio Centro. Era assessor do cardeal Richelieu na corte de Luís XIV. Depois ele foi o grande médium escocês que viveu com Kardec, partilhou com Kardec de algumas experiências, Douglas Holland. E agora é Divaldo Franco. Imagine nós. Quem Jesus foi no final do século passado, no começo do século passado, nos buscar nas regiões inferiores, como relata o espírito Humberto de Campos na obra Contos Diabólicos, psicografada por Chico Xavier. Lá estávamos nós, e ele pensou-nos: venha para a minha seara, venha para a minha vinha, sente-se os trabalhadores à última hora. De santo a gente não tem nada. E quanto mais brecha eu dou, mais eu defundo. O meu laço está lá. Os meus amiguinhos de festa do passado estão aqui. Meu lacinho está aqui me prendendo. A gente acha que a gente está livre, porque está encarnado. Mas a ligação continua. A ligação prossegue. E eu posso afinar, romper é mais difícil. Eu posso afinar o laço e desencarnar e estar na cidadezinha que eu estava, achando que eu vou para o nosso lugar. Aí quando eu saio do corpo, eu fico por ali mesmo, o meu lacinho está me prendendo lá. É uma questão de nós termos lucidez para interpretar o Espiritismo. Nós aqui, a diferença nossa para os irmãos que estão fora do corpo, que estão nos ouvindo agora, não é grande coisa. A diferença é que nós estamos encarnados. O resto é tudo igualzinho. Nós já aceitamos reencarnar, passar pelo que nós estamos passando, evidentemente, é uma vitória. Nós já fomos socorridos, fomos levados para as colônias, fomos atendidos nos hospitais, tivemos uma encarnação planejada, estamos aqui, trabalhando, falando, fazendo, ainda que imperfeitamente. Mas nós estamos aqui. Então, quando eu vou tendo a disciplina mental para entender essas coisas, eu vou querendo mudar o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu leio, com quem eu convivo. Cuidado com os vampiros, encarnados que roubam a nossa paz, pessoas pessimistas para baixo, que andam trazendo os seus problemas, as suas questões, essa fofocaiada, essas conversas que não levam a lugar nenhum, que não alimentam a nossa mente de boas coisas. Procure pessoas saudáveis, energeticamente saudáveis, que contribuam. Evite os relacionamentos abusivos, liberte-se. Seja dono do seu quadrado, porque como espírito imortal eu tenho a responsabilidade de ser dono do meu quadrado, isso não me serve. Tira essa aura de santo, de querer salvar o mundo, as pessoas, e procure cuidar da sua saúde mental. Procure adquirir essa lucidez que nós precisamos. Maria de Magdala é um dos exemplos maiores de disciplina mental. É um personagem apaixonante da história do Evangelho de Jesus. Porque Maria de Magdala saiu de 7 encarnações se prostituindo. E naquele dia que ela viu Jesus, ela viu que ela precisava mudar. As pessoas perguntam por que Jesus apareceu para ela no cemitério de Getsemane no 3º dia. Apareceu para ela, porque Jesus sabia que entre todos que eu acompanhava, o que tinha a maior força mental era Maria de Magdala. Ela tinha a maior força, a maior disciplina mental, porque para sair da prostituição, da sensualidade, da promiscuidade sexual,
requer esforço redobrado do homem e da mulher. É um dos mais difíceis processos de reabilitação. E ela imediatamente iniciou o processo de saneamento mental. Primeiro se libertou de tudo que ela tinha materialmente, deu a casa que tinha, deu as coisas, a fortuna que ela amealhou se prostituindo. E foi viver a vida simples. E aí, ouvindo Jesus, acompanhando Jesus, lendo o que Mateus escreveu no papiro, ela foi se tornando quem ela se tornou, para depois tornar-se uma grande católica, tornando-se um dos espíritos mais importantes para Jesus de Nazaré. Se Maria de Magdala venceu, serve de referência para nós, nós podemos vencer também. Porque é o momento agora de nós nos aproximarmos de Jesus. Uma reunião mediúnica da FEB, recentemente, tive um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Um espírito que não se identificou, e não é o mais importante se identificar. Ele falou para nós assim: vocês sabem o que é ter estado com Jesus na Judéia? Vocês sabem o que é o olhar de Jesus? Vocês sabem o que é tocar as vestes de Jesus de Nazaré? Estar diante daquele homem é a mais emocionante sensação da vida. Nunca mais eu fui o mesmo depois que eu o encontrei na estrada que conduzia a Jericó. Passei a acompanhá-lo pelas estradas poerentas da Judéia. Toquei suas vestes várias vezes. E um dia, não muito distante do Calvário, ele parou, virou o rosto e me olhou profundamente. Seus olhos claros, o corpo alto e esguio, aquela beleza transcendental, furou os meus olhos e penetrou os meus corações, e eu tremi como nunca na minha vida. As lágrimas que corriam dos meus olhos, aquelas lágrimas que eu não conseguia conter, pela emoção de ter Jesus me olhando daquele jeito. Ele meneou a cabeça brevemente, assentindo para mim, e sorriu. Um sorriso que transformou a minha vida para todos os tempos. E agora, eu pude acompanhar e ver Jesus na terra, depois de tanto tempo. Ele caminhando por toda a terra, acudindo os necessitados, acolhendo a todos. E quando dizem que ele está frio e distante, eis que Jesus está conosco. E ele pessoalmente acercou-se dos seus inimigos, do grupo que se chama Inimigos do Cristo. E eles o buscou e falou para eles. Ofereceu a porta para que eles viessem com ele. Disse a eles que não tinha nada contra eles, a despeito de tudo que eles tivessem feito. E fizeram muito. Mas venham, vamos recomeçar. E uma multidão de espíritos, num dos processos deles obsessivos mais fortes dos dias atuais. Esses espíritos formaram uma fila que está perseguindo, está prosseguindo, está passando por uma manjedoura criada nos jardins da fé. E por lá eles passam pedindo perdão a Jesus e seguem o seu caminho, para serem acolhidos nas colônias e reencarnarem de novo. E ele disse: vocês sabem o que é isso? Como dizer que Jesus não está conosco? Como duvidar de que Ele não caminha conosco? E como não fazer um esforço para estar com Ele? Como diz o Espírito Emmanuel na lição 11 do livro Vinha de Luz, é preciso procurar Jesus pela mudança da minha atitude mental, saneando a minha mente, o
o máximo que eu posso, e trazendo para dentro de mim a excelsa figura de Jesus de Nazaré. É o grande momento da transformação. Domingo à tarde, embalados pela música maravilhosa que cantou os nossos corações, quantos milhões de pessoas precisariam estar aqui conosco hoje? Mas nós fizemos a melhor escolha. Nós optamos por estar aqui, sabendo que Jesus de Nazaré está acompanhando a todos nós, sem exceção. Não há um de nós, nos diz o Espírito, que Ele em pessoa não esteja cuidando. As vozes do mundo espiritual cantam, os clarins do mundo espiritual tocam, porque é chegada a hora da grande transição. Hosana nas alturas, felizes aos que foram convidados para a ceia do Senhor, para um banquete de luz. Creiamos que nós estamos entre aqueles que foram chamados. Pegamos a nossa charrua e sigamos em frente, confiantes, sabedores de que tempos novos estão por vir, certamente com muitas dores, certamente com muitas lutas, mas as lutas libertadoras que nos conduzem a tempos novos e felizes. Estamos nas arenas de Roma, não mais entregue às feras que trucidavam os corpos. Nós estamos nas arenas de Roma, que é a sociedade, que trucida a nossa paz, que rouba a nossa emoção, que rouba o nosso sentimento. Confiemos em Jesus e sigamos em paz. Jesus conosco sempre.